Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande alegria quando nós nos encontramos aqui para a nossa conversa e sempre ao redor da palavra, sempre com o intuito de trabalhar pela fé preciosa. O justo da sua fé viverá. E esta fé é um dom de Deus, um dom que pode ser pedido. Veja, ela é alimentada exclusivamente pela palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E todo fator de mudança na nossa vida, tudo que nos dará crescimento, tudo que nos dará poder vivificador, vem através de ouvir a palavra, crer nela e aplicá-la, da forma como ela está escrita. A Bíblia não carece de interpretação, não carece de explicação. A Bíblia não é uma opinião. A Bíblia é a absoluta verdade da palavra. E Jesus Cristo comparou a verdadeira igreja como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Esta rocha é a palavra. Sempre a rocha na Bíblia simboliza a palavra. Inclusive, Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, a revelação da palavra. Quando a palavra encontra um coração preparado. Veja, nós somos como um campo de cultivo. Veja, pré-ordenado, preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele, como um lavrador, ele sabe aonde ele plantou sua semente. E ele vem para trabalhar, veja, este campo de cultivo que ele mesmo preparou. Veja, aquele bom solo, aquele bom terreno. Só há um bom terreno, aquele que é predestinado, aquele que é pré-ordenado, aquele que foi preparado desde antes da fundação do mundo. Veja, e esses são os verdadeiros eleitos, são esses que produzirão o fruto genuíno. Veja, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. O profeta lidou ou tratou desse assunto em muitas mensagens, falando a respeito desse campo de cultivo. A igreja sendo esse campo de cultivo. Veja, e essa restauração começou com Lutero, seguiu com John Wesley, cresceu com Pentecostes e hoje nós estamos na era da noiva. E Jesus Cristo, falando desse dia final, falando da verdadeira igreja, veja, depois dela ter crescido e amadurecido, ele falou a respeito daquele evento, quando aquele centurião veio até Jesus. Ele tinha um criado em casa, aquele criado estava muito enfermo, e o centurião, ele conhecia o princípio da autoridade. Veja, ele disse assim, olha, eu sou um homem sujeito à autoridade, mas tenho outros sujeitos à minha autoridade. Se eu digo a esse vai, ele vai. Se eu digo a aquele vem, ele vem. Então ele conhecia o princípio da autoridade, veja, e através do uso da palavra. Então ele disse para Jesus, olha, não necessita que o Senhor vá até a minha casa, não necessita que o Senhor entre debaixo do meu telhado, eu não sou digno, eu não mereço, mas daqui mesmo onde o Senhor está. Veja, ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo. Veja, e ele então disse, manda uma palavra e o meu servo será curado. Então o poder da palavra falada, quando encontra um coração crente, crendo, como foi aquele centurião, ele conhecia o poder da palavra, ele conhecia o poder da autoridade. Ele então disse, manda uma só palavra. Então ali estava um homem que podia crer pelo seu criado, pelo seu subordinado, vamos usar essa expressão, não é adequada, mas vamos usá-la. Sim, ele pôde crer, ele representou, porque ele era um amigo pessoal, era alguém a quem ele amava. Por isso, nós temos essa grande fé, da qual falou Mombrana, que essa seria a fé da igreja gentia aqui no tempo do fim. Veja, passamos pela pandemia, não tivemos culto, muitas pessoas de longe solicitavam orações, muitas pessoas foram curadas, veja, por esse princípio da autoridade da palavra. E muitas pessoas, a exemplo de Moisés, perderão o arrebatamento, viverão vidas fracassadas, viverão vidas derrotadas, porque não podem abrir o coração para crer no poder da palavra. Veja, a palavra falada é a semente original. Por isso tudo está ligado com a pregação. Veja,
Veja, a pregação da palavra. Veja, quando ela escuta, quando ela alcança um ouvido preparado, por isso a Bíblia fala, quem tem ouvidos. Veja, há um grande mistério em tomar a palavra, sinceramente, crer nela e aplicá-la. Veja, e crer que Deus fará de acordo com a sua palavra, porque a verdadeira fé, ela está baseada no descanso. Veja, descansa sobre a palavra de Deus, descansa sobre a obra consumada no Calvário, quando Jesus disse, está consumado. Veja, o sangue foi derramado, quebrou o poder do pecado. Veja, se quebrou a força do pecado, automaticamente quebra a força da enfermidade. Satanás não tem mais autoridade, não tem mais poder, porque uma vez o pecador purgado, ele não tem mais condenação. E se não há mais condenação em nosso coração, nós podemos crer, nós podemos ter fé. Veja, e fé está puramente, ela é alimentada pelo amor. Quando nós cremos em Deus, nosso amor por Ele nos faz crer nele. Então é quando esse coração descansa nas promessas e Deus então sustenta a sua palavra, porque Deus está mais interessado em guardar sua palavra do que nós, de guardar a palavra. Então nós temos um exemplo na Bíblia, de um grande homem, usado por Deus, grande profeta, um tipo perfeito de Cristo, mas ele não entrou na terra da promessa, porque ele não pôde acreditar que a palavra falada poderia tirar água de uma rocha. Então prega o profeta, a sempre presente água da rocha. Onde nós podemos tomar a palavra e não permitir que as pressões, que as circunstâncias, que os relatórios médicos, que toda crítica, toda zombaria, nada se ponha entre nós e a palavra. Veja, um coração que pode tomar a palavra sem questionar, sem duvidar, sem nenhum mas, sem nenhum talvez, sem nenhum eu acho, mas crer como está escrito. Por isso, nosso precioso profeta, que nós o amamos, veja, e cremos que sua mensagem é uma mensagem vindicada, ele tinha o seguinte lema, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nenhuma mudança em nossas vidas virá por causa das obras. Nenhuma bênção que nós recebemos virá por causa de nossas obras, por causa de nossa justiça. Não, virá por causa de nossa fé. Veja, o justo da sua fé viverá. Abraão, nosso pai na fé, ele foi justificado pela fé. Pela fé ele foi transformado. Pela fé ele recebeu o filho da promessa. Veja, o justo da sua fé viverá. Quando nós alcançamos graça, através do poder do Espírito Santo, através de um coração rendido e humilde, alcançamos a graça para tomar a palavra, é quando os resultados começam a aparecer, é quando nossas vidas começam a ser transformadas. Porque veja, ouve a palavra, crê nela e aplica, e depois confia que Deus sustentará aquilo. Moisés, ele já tinha falado com a rocha uma vez. Ele tinha batido na rocha com a sua vara. A água deu rocha. Veja, mas na segunda vez, agora na segunda cavalgada, onde nós estamos hoje, aqui no tempo do fim, veja, para continuar as mesmas obras de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no tempo do fim, nessa segunda cavalgada, veja, um tipo perfeito da verdadeira igreja. E aqui nós não vamos falhar. Veja, o nosso coração tem sido trabalhado pelo Espírito Santo para chegar nesse ápice, nesse ponto de ter fé no coração. Veja, de tomar a palavra, colocá-la em nossos lábios, com fé, com sinceridade, com amor, e crer que Deus sustentará a sua verdade. Veja, na segunda vez, Deus disse a Moisés, agora você vai falar com a rocha, ela vai dar água. Mas veja, Moisés era um homem temperamental, ele era nervoso. Veja, todo o arraial estava agitado por falta de água, os animais estavam agitados, as crianças estavam perdendo suas forças, os anciãos não conseguiam mais andar, os animais não tinham mais força para avançar na jornada, e o povo começou a oprimir Moisés. Veja, e no seu afã de resolver o problema, de atender a demanda,
ele fere a rocha pela segunda vez, quando ele deveria ter apenas falado com a rocha. Quando ele feriu a rocha, em outras palavras, ele estava pensando que a palavra não tinha força, que a palavra era fraca. É onde muitos crentes estão perdendo a sua batalha. É onde muitos crentes não estão vendo milagres. É onde muitos crentes não têm suas vidas mudadas. Porque eles acham que a palavra é insuficiente, eles não conseguem crer nela e recebê-la com fé e aplicá-la para que os resultados aconteçam. Eles misturam com sua incredulidade, com seus pensamentos. Muitos dizem assim: de que adianta? Há tanto tempo se prega e não há mudanças. Não há mudanças para quem não crê, mas para quem crê, há poderosas mudanças. E a principal mudança que nós temos que observar em nossas vidas é a mudança de nossa natureza. Por conseguinte, a mudança de nosso caráter. Por conseguinte, o poderoso batismo com o Espírito Santo. Por conseguinte, uma fé genuína na palavra. Então leiamos. E o Senhor falou a Moisés, Números 20, verso 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. E falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Eu penso, talvez um pensamento, que se Deus tivesse dito a Moisés: agora não leve a vara, você não vai precisar dela. Mas Deus disse: tome a vara. Aquela vara de um profeta. Aquela vara que quando era levantada trazia juízo. Agora, ele tinha que subir a um nível maior de fé. A um nível de não tocar mais. Apenas crer que a palavra falada teria poder. Veja, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. E o que aconteceria se ele não tivesse levado a vara? Veja. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Certamente eu posso ver um quadro de um povo reclamando, murmurando, se queixando. Veja, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Veja, com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas, conhecendo Deus, conhecendo o seu caráter, conhecendo sua onisciência, seu onipotente, o seu poder, conhecendo a sua onisciência, a sua onipotência, Deus já sabia o que Moisés faria com a vara. Deus sabia que ele iria ferir a rocha pela segunda vez, porque aqui foi construído um tipo poderoso de que Cristo, a nossa rocha, seria ferida uma vez só, não 2 vezes. Veja, e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me cresces a mim. Em outras palavras, não cresces que a palavra tinha poder para tirar água de uma rocha. Veja, para me santificar dentro dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles têm ordenado. Essas são as águas de Meribá, porque porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Em outras palavras, Arão e Moisés estavam buscando glória para si mesmo. Veja, eles não buscaram a glória de Deus, acharam que o poder da palavra era muito fraco, porém o centurião não. E esta fé verdadeira estaria aqui no tempo do fim para a verdadeira igreja. Essa verdadeira igreja tomaria a palavra em lábios humanos, porque o homem é o sistema de Deus. Essa gente captaria a mensagem, estaria atenta a cada pedaço da palavra, para receber o poder, para receber a transformação, porque a verdadeira igreja sabe que Deus usa o homem é o agente de Deus, seus servos, e o centurião sabia que ali estava Jesus. Veja, o corpo palavra, e aquele corpo estava apto para falar. Por isso ele representa a verdadeira igreja. Aquele centurião era um gentil, e nós aqui no tempo do fim conhecemos esse poder, o poder da pregação, o poder da mensagem, da palavra, quando ela sai de lábios ungidos para transformar vidas. Deus te abençoe, Deus te guarde. Veja se a sua inscrição está ativa.
deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, no precioso nome de Jesus. Amém.